saudar efusivamente a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, a CTB, por esta iniciativa de promover um seminário que coloca em evidência, coloca no centro da cena a discussão sobre um projeto nacional de desenvolvimento da perspectiva, do ponto de vista da classe trabalhadora brasileira. Quero saudar aqui na mesa a Celina, que nos coordena, saudar o Bira, saudar o Márcio e saudar também a luta que se inicia de uma nova campanha salarial dos comerciários, né, Márcio? Começa na semana que vem, né? Toda a força, todo apoio do nosso mandato, como sempre, a luta de comerciários e comerciárias no nosso estado, que nos acolhe aqui nesse sindicato. E um abraço especial ao Adir, meu querido amigo. Espero que estejamos os dois no Congresso Nacional a partir de 2023. E um abraço ao Adilson, né, que fez essa introdução já muito completa, já nos ajuda muito a fazer as reflexões que nós esperamos fazer aqui. Bem, pessoal, eu estou convencido de que nós temos, tomando como referência o vocábulo, a palavra-chave desafios, estou convencido que nós temos diante de nós 2 macro desafios de curtíssimo prazo. E é preciso construir as lutas neste ano de 2022 para que cheguemos à vitória política e eleitoral, de sorte que possamos enfrentar esses 2 macro desafios que são de curtíssimo prazo. Por um lado, não tem a menor dúvida, combater veementemente a pobreza, a miséria, né, a situação da população em situação de rua, que se agravou absurdamente no Brasil, nas grandes cidades, nas capitais, nas regiões metropolitanas, sobretudo a partir do golpe de Estado de 2016. Aquele golpe, como sabemos, não foi apenas um golpe que teve consequências, Paulinho, querido Paulinho, que eu quero saudar também, nossa importante referência e liderança dos trabalhadores e trabalhadoras aqui do Rio de Janeiro. Não foi apenas um golpe que afetou o PT ou a esquerda, afetou dramaticamente as condições de vida, a expectativa de vida da classe trabalhadora em todo o Brasil. A gente, quando anda pelas ruas, e quem anda, como nós andamos por aí, fazendo a luta política, fazendo a luta do povo, a gente tropeça o tempo todo em pessoas vivendo em situação, Adilson, de indigência absoluta. Seres humanos desumanizados pela pobreza, pela miséria, pela situação degradante que se encontram todos os dias. Isso é absolutamente inaceitável, sobretudo para um país tão rico, que produz tantos alimentos e que já tinha conseguido, nos governos populares de Lula, com a participação de vários partidos, inclusive o PCdoB, o PSB, o PDT, que estão nessa mesa aqui, além do próprio PT, evidentemente, já tinha conseguido avançar nessa agenda, já tínhamos tirado uma Argentina inteira, metaforicamente falando, da pobreza e da miséria, tínhamos tirado o Brasil do mapa da fome, para o qual retornamos vergonhosamente. Eu não tenho dúvida que esse é um macro desafio, Márcio, absolutamente prioritário e emergencial para a próxima quadra da história brasileira que nós havemos de protagonizar. E o segundo macro desafio, eu considero que tem a ver, essas coisas são correlacionadas, mas tem a ver com a restauração do Estado Democrático de Direito. A gente precisa, de novo, ter a democracia, como nos ensinou Carlos Nelson Coutinho, como um valor universal. A democracia precisa prevalecer e as instituições da democracia têm que ser respeitadas, valorizadas e devem mediar as relações coletivas, as relações sociais. Não é normal que a gente tenha atravessado essa onda lavajatista, né, em que todos os pilares que estruturavam o Estado Democrático de Direito foram pulverizados. A gente precisa tomar isso como uma prioridade absoluta, sobretudo os partidos, as organizações, os movimentos do campo dito democrático popular. A democracia tem que ser um valor fundamental e eu considero que esse é um macro desafio muito central e muito urgente, porque as sequelas e as consequências do que aconteceu no Brasil nesse período recente ainda vão se fazer sentir por algum tempo e a gente precisa enfrentá-las desde logo. A partir daí, eu acho que a gente tem, tomando como base esses 2 desafios, que eu chamo de macro desafios emergenciais, tem alguns itens, alguns elementos que o Adilson já nos introduziu. Eu quero fazer referência a essa fala introdutória. Em primeiro lugar, o Brasil tem que voltar a ter um projeto estratégico de desenvolvimento. E esse projeto estratégico de desenvolvimento, a meu ver, precisa trabalhar com 3 eixos importantes. Primeiro,
a dialética do social e do econômico. Não nos basta ter um projeto de crescimento econômico, de geração de receitas, se a gente não tiver, como parte intrínseca desse projeto estratégico, uma perspectiva de geração de trabalho, emprego e renda e, portanto, de distribuição dessas riquezas. Então, assim, nosso projeto de desenvolvimento é um projeto econômico e social, e isso se articula de maneira absolutamente inseparável. Em segundo lugar, a gente precisa ter um segundo eixo, um projeto de desenvolvimento econômico e social que tenha como referência a sustentabilidade, né? As mudanças climáticas não são, como pensa o governo fascista de Bolsonaro, como proclamava o seu ex-ministro das Relações Exteriores, para estupefação da comunidade global, não são uma conspiração marxista para favorecer a China. As mudanças climáticas estão nos afetando diariamente, como tem acontecido no Rio de Janeiro. Eu estou diretamente implicado nos esforços coletivos da Assembleia para mitigar o sofrimento de Petrópolis, para mitigar o sofrimento dos municípios do noroeste do estado, que cada vez mais, com o advento das mudanças climáticas, sofrem corriqueiramente com as intempéries, com as inundações, com as trombas d'água, enfim. Então, isso é uma coisa muito concreta que tem que balizar o nosso projeto. E terceiro e último eixo, não tenho dúvida que é preciso resgatar um conceito central para todo e qualquer projeto de desenvolvimento de uma nação que se pretenda altiva, que é o conceito de soberania. Um projeto soberano que recoloque o Brasil na cena internacional de forma protagonista, como nós já estivemos recentemente. Hoje nós somos um pária no cenário internacional, um país inexpressivo na geopolítica mundial, inexpressivo na agenda internacional. Então, é um projeto que articula economia, o aspecto econômico e social, que articula a sustentabilidade e que articula também a ideia de soberania. Acho ainda que, tendo em vista o que aconteceu recentemente e que produziu mais de 650 mil mortes, né, um verdadeiro genocídio cometido por obra e graça de um governo obscurantista e negacionista, a ciência tem que ser colocada no seu devido lugar no nosso projeto. E eu falo de um lugar específico. Estou deputado, mas sou professor da Universidade Federal Fluminense, faço pesquisa, tenho um grupo de pesquisa. É um absurdo que esse país tenha um parque científico tão qualificado. O Rio de Janeiro, aliás, onde estamos, Adilson, se você sabe disso, é o estado que tem o maior acervo de instituições científicas de todas as áreas do conhecimento. Aqui são 4 universidades federais, 2 grandes universidades estaduais, inúmeros institutos de pesquisa referenciados mundialmente. Não é possível que o Brasil tenha praticado esse negacionismo, condenado à morte tanta gente, tantos irmãos e irmãs nossos. Então, assim, recolocar a ciência como eixo estratégico do nosso projeto, que não há país do mundo que tenha lugar altivo e presente e marcante na cena internacional que não tenha investimentos continuados em ciência, em pesquisa, em inovação e em formação de quadros. Outro aspecto dentro do meu tempo que eu queria ainda destacar nesse debate, no conjunto desses desafios, eu quero mencionar a questão da educação. Todos sabemos, e eu quero aqui ressaltar, que a educação brasileira enfrentou durante a pandemia a maior crise da história do aparelho escolar. Nunca houve, em tempo algum, na história da educação brasileira, uma crise tão profunda como a que se abateu sobre a escola brasileira nos anos de 2020 e 2021. É preciso voltar a ter a educação como pauta central e, sobretudo, a educação na perspectiva da valorização dos profissionais da educação e romper com essa onda de criminalização do magistério, de amordaçamento da escola, de tentar banir do contexto escolar o pensamento crítico. Então, é muito importante que a gente retome a centralidade da agenda da educação como um grande desafio para as políticas públicas de modo geral e para os trabalhadores e trabalhadoras desse setor da vida brasileira. Quero destacar ainda um outro aspecto, destacar o que a gente vivenciou no âmbito do Sistema Único de Saúde, do SUS, patrimônio e orgulho do povo brasileiro, filho direto da Constituição de 88. A gente precisa retomar a centralidade do SUS como eixo das políticas públicas de saúde. Ele já estava sofrendo uns processos continuados de subfinanciamento desde o golpe de 2016. Sem o SUS, a situação teria sido muito pior, mas o SUS precisa retomar a sua sustentabilidade. É muito importante que estados como o Rio de Janeiro, por exemplo, que tem tudo pronto para ter um grande parque científico e industrial da saúde. Da pandemia, o que aconteceu, quando a gente precisou dos insumos mais elementares, o SUS não dispunha de luvas, o SUS não dispunha de máscaras. Enfim, no entanto, a gente tem tecnologia instalada, tem um parque instalado com capacidade de produzir tudo isso. Então, é muito importante restaurar a luta
que o Rio de Janeiro, inclusive, sediou, né? A clássica escola sanitarista do Rio de Janeiro foi fundamental para os processos de concepção do SUS e a luta cotidiana dos trabalhadores e trabalhadoras desse setor igualmente estratégico. E queria, por último, ressaltar que tem outro desafio enorme que se coloca no campo dos direitos. Por um lado, e aqui já foi falado, a gente tem que caminhar para a revogação de toda essa agenda que aniquilou, não foi só um conflito, aniquilou direitos sociais, trabalhistas e previdenciários da classe trabalhadora brasileira. Isso tem que estar no centro do nosso programa, no centro da nossa luta e no centro dos nossos desafios a partir do ano que vem. E, ao mesmo tempo, no campo dos direitos ainda, retomar a agenda e as políticas em que os direitos humanos, de modo geral, são colocados com a sua devida importância. Onde nós estamos hoje, cidade do Rio de Janeiro, núcleo central da região metropolitana do Rio de Janeiro, onde tem 22 municípios, onde moram mais de 70% da população do Estado. O Rio de Janeiro é o estado mais metropolizado do Brasil, com uma única região metropolitana que concentra mais de 70% da sua população. Pois bem, o território da região metropolitana, mais de 60% dele. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Instituto de Segurança Pública do Estado, que é um órgão de pesquisa do Estado na área de segurança. Mais de 60% desse território da região metropolitana sofre um controle pleno ou parcial de milícias, do tráfico ou das narcomilícias. Isso é muito sério, isso é muito grave, a gente precisa retomar de maneira muito aprofundada a agenda dos direitos humanos como pauta central do Estado brasileiro. E aí, pessoal, eu acho que, como desdobramento, né, como corolário dessa reflexão, eu acho que nós temos diante de nós o desafio de enfrentar e derrotar esse verdadeiro monstro de duas cabeças que nós temos diante de nós. Por um lado, a cabeça do fascismo, né, que se estrutura, né, sobre práticas de ódio, de violência, de intolerância, de obscurantismo. Mas, por outro lado, para e passo com o enfrentamento dessa primeira cabeça do monstro, temos que enfrentar a cabeça do ultraliberalismo, essa agenda que devasta o Estado brasileiro, aniquila direitos, como eu falei, e, na verdade, coloca o Brasil de joelhos, entregando as nossas principais reservas de riqueza e potencialidades estratégicas para o controle do capital nacional e transnacional. O que está acontecendo com a Petrobras é um crime de lesa pátria, né? Na verdade, a agenda da Petrobras é para garantir, no curto prazo, os lucros e os dividendos dos acionistas. A Petrobras está completamente distanciada da sua agenda original, desde 1953, que é um motor e ser um vetor do desenvolvimento soberano do povo brasileiro. Então, me parece que não adianta, portanto, a gente não entender o concatenamento desses dois grandes adversários no espectro político. Bolsonarismo e ultraliberalismo precisam ser derrotados em conjunto. E aí, por isso, quero concluir falando que a gente não pode vacilar. A gente não pode vacilar. É preciso derrotar o Bolsonaro, mas é preciso derrotar o bolsonarismo. É preciso derrotar os governos, os movimentos, os coletivos que apostam e apoiam esse modelo no Brasil. E aí não faz sentido. E faço um alerta para nós aqui. Faço um alerta para todos nós. A gente não pode vacilar. Não faz sentido pretender derrotar Bolsonaro e flertar, apoiar e participar de governos bolsonaristas. Não adianta querer enfrentar Bolsonaro e governar com Castro. Não adianta tentar derrotar Bolsonaro e governar com Washington Reis, com Vaguinho, com Delaroli, com Cozzolino. Não faz nenhum sentido isso. A gente tem que aprender, pelo amor de Deus, que essa luta é uma luta estratégica. O que está em jogo não é apenas uma vitória presidencial, na verdade, é um projeto civilizatório para o Brasil, para os próximos tempos. E eu só acredito que isso seja possível com uma frente democrática popular e com o protagonismo na formulação e na implementação do povo trabalhador, da classe trabalhadora. Por isso que eu acho que a CTB acerta em cheio ao nos provocar com esse seminário, e eu agradeço muito o convite, falando aqui em nome do Partido Socialista Brasileiro, trazendo uma saudação do presidente estadual, meu querido amigo deputado federal Alessandro Molon. O PSB se sente convocado para essa luta em defesa da dignidade do povo brasileiro. Vamos em frente, um grande abraço.